Estou de volta, você já me conhece, eu sou o professor Carlos Eduardo e a gente vai dar continuidade nas nossas gravações de aulas sobre a nossa própria história, a história de Iguatu. A gente já começou a gravar essas aulas falando um pouco sobre a origem de Iguatu, o contexto histórico, passamos falando especificamente sobre os nossos 8 distritos. Em seguida, a gente falou um pouco sobre as figuras ilustres do município de Iguatu. E hoje, a gente direciona o nosso foco de estudo, caro estudante, para falar um pouco sobre política. Política, as noções gerais de políticas. A gente não vai aprofundar em si a questão política, a gente vai falar um pouco sobre as noções gerais, os conceitos gerais sobre política. E aí surgiu a ideia da gente falar um pouco sobre a estrutura política. Como é que funciona a estrutura política do Brasil, como é que funciona essa estrutura a nível de Estado e como funciona essa estrutura a nível de município. No caso aqui, o município de Iguatu. Então, convido você para a gente refletir um pouco, aprofundar os nossos conhecimentos sobre a estrutura política do nosso país. Então, a gente começa falando sobre o modelo, né? O modelo de governo, a estrutura de governo no qual o Brasil, no qual vigora no Brasil. Então é importante salientar, caro estudante, que o Brasil ele adota desde 1889 o regime republicano. Então, primeiro a gente entender que o Brasil é uma república, né? Que o Brasil é uma federação e que é uma república presidencialista. Quem ocupa o cargo mais importante do país é o presidente da república. Ainda falando um pouco sobre essa estrutura, é importante também que a gente entenda, caro estudante, que o Brasil é formado pela união entre estados, o Distrito Federal e os municípios. Nesse contexto, né, é importante dizer que todos esses entes eles têm autonomia. Por isso que o Brasil é uma federação. Então, dentro desses conceitos, falando um pouco sobre regime, modelo de governo, sobre os estados, os entes, é importante salientar que todo esse processo político, essa estrutura, ela tem um documento que normatiza isso. Esse documento a gente chama de Constituição. Então, a Constituição é o documento mais importante de um país. É a lei maior de um país. Nossa Constituição atual, a que vigora hoje no Brasil e também aqui no nosso município, ela data de 1988. Então, ela é uma Constituição muito nova, muito recente, e eu convido você a fazer uma leitura, a fazer uma reflexão desse documento que normatiza as leis para com o nosso Brasil. Então, vamos falar um pouco agora sobre essa estrutura, né? Como eu falei anteriormente, o Brasil é uma república, porque o chefe de Estado é eleito pelo povo e por um mandato específico. Então, o Brasil é uma república. Tudo bem, uma república, o nosso presidente ocupa o cargo mais importante do país. E ele é eleito por você, por cada um de nós brasileiros. E tem um mandato específico de 4 anos, né? O Brasil é uma república presidencialista, então, porque quem ocupa o cargo mais importante, o chefe de Estado e o chefe de governo, é o presidente. É uma federação, porque os entes federados, os estados, eles têm autonomia política de criar suas próprias leis a nível estadual. Não pode ir contra a lei maior, que é a Constituição. Então, a União está dividida hoje, de acordo com a nossa Constituição, em 3 poderes: o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Então a gente vai falar um pouco agora sobre essa estrutura política que vigora hoje no nosso país. E é interessante, importante que você entenda e faça essa reflexão e também aprofunde os seus conhecimentos a partir dessa aula.
Então, o Poder Executivo, a nível federal, a gente tem o presidente. Abaixo do presidente, a nível estadual, a gente tem os governadores. E a nível municipal, no caso os municípios, Iguatu, quem ocupa o cargo mais importante é o prefeito. Indo para o Poder Legislativo. O Poder Legislativo, nós temos aqui a nível federal, quem ocupa esses cargos, senadores e deputados federais. A nível estadual, quem ocupa esses cargos são os deputados estaduais. E a nível municipal, quem ocupa o cargo de legislativo a nível municipal são os vereadores. Indo para o judiciário, quem ocupa o cargo mais importante, mais alto, né, é o STF, o Superior Tribunal Federal, né, é o guardião da Constituição Federal. E abaixo deles a gente tem os tribunais estaduais e os juízes federais e juízes estaduais. Então, essa é basicamente a nossa estrutura política que vigora hoje no Brasil. A gente tem o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Então, vamos ver, aprofundar e refletir cada um desses poderes, né? O poder executivo é representado pela figura maior, a nível federal, o presidente. Então, o presidente do país, ele ocupa o cargo mais alto, mais elevado dentro da estrutura política do Brasil. Ele é a autoridade máxima brasileira, é o chefe do poder executivo. Ele é o principal articulador das vontades da população. Ele executa as políticas públicas que devem vigorar para todo o país. É ele que escolhe os seus ministros, a sua equipe de trabalho. É ele que sanciona, que aprova ou mesmo veta as leis que são aprovadas no Congresso pelos deputados e senadores. Além disso, o presidente tem a função de propor emendas, mudanças na Constituição. E para que isso seja validado, tem que ter a aprovação dos deputados e senadores. Então, essas são basicamente as funções do cargo ocupado pela pessoa mais importante do país, que é o presidente da República. Lembre-se que o presidente da República ele é eleito pelo povo com um mandato de 4 anos. Vamos agora para o Poder Executivo estadual. Quem ocupa o cargo mais importante dentro do Estado do Poder Executivo são os governadores, né? Lembrando que a gente já viu em aulas anteriores que o Brasil é um país que atualmente tem 26 estados mais o Distrito Federal. Portanto, o nosso país ele tem 27 governadores, né? Incluindo o Distrito Federal. O governador ele ocupa o cargo mais elevado dentro da estrutura estadual, né? Ele é o responsável pela essa articulação política, pela articulação com o governo federal, para trazer recursos, para trazer obras, e também dentro dessa relação de interesses com os municípios. Ele administra o Estado, ele representa o Estado nas ações jurídicas, políticas e administrativas. Além disso, ele nomeia as suas equipes de trabalhos, que são seus secretários. Indo para a esfera municipal, a gente tem um prefeito, que ocupa o cargo político mais importante do município. Ele que é o responsável por administrar a cidade, né? Gerir os recursos do município, garantir o funcionamento dos serviços tidos como essenciais. Eles é que escolhem também a sua equipe de trabalho, seus secretários, né? É importante também salientar que os prefeitos eles sancionam ou vetam as leis aprovadas pela Câmara Municipal, que é o local de trabalho dos vereadores, né? As funções agora do Legislativo, a gente tem a nível federal os deputados e senadores. Eu queria fazer uma pergunta para você, Carlos Doutor. Você sabe quantos senadores tem no nosso país? Você sabe quantos deputados federais tem no nosso país? Desses deputados federais, quantos foram eleitos para o estado do Ceará? Quais são eles? Então, é importante que a gente saiba quem são esses nossos representantes políticos, porque são eles que elaboram essas leis, né? Então, esses deputados e senadores, eles compõem o que a gente chama de Congresso Nacional, né? É a sede do poder legislativo. Eles têm como funções importantes, esses senadores e deputados federais, de fiscalizar e controlar as ações do presidente.
propor, discutir, elaborar as leis para a população brasileira. Eles podem também propor mudanças na Constituição, por meio de PECs, que são propostas de emenda à Constituição, e aí tem todo um trâmite jurídico que você pode estar aprofundando. A nível de Estado, a gente tem os deputados estaduais, que compõem as assembleias legislativas. Vocês sabem quais são os representantes políticos, os deputados estaduais do município de Iguatu, que foram mais bem votados? Pesquise. Tem essa curiosidade, são eles que nos representam a nível de Estado, né? Então eles fiscalizam e controlam as ações do governador. Eles podem também propor, discutir, elaborar leis a nível de Estado. Essas são as principais finalidades dos deputados estaduais. E a nível de município, pense um pouco aqui no município de Iguatu, né? Quem ocupa o cargo do legislativo, quem ocupa esses cargos são os vereadores. Você conhece os vereadores do seu município? Eles compõem, eles trabalham na Câmara Municipal, né? E as principais funções dos vereadores são fiscalizar e controlar as ações do prefeito. Eles podem propor, discutir na Câmara Municipal e elaborar as leis a nível de município. Então, os municípios têm as suas próprias leis, os estados têm as suas próprias leis, e todas essas leis, elas estão dentro de uma lei maior, que é a nossa Constituição. Em seguida, a gente fala agora de outro poder, que é o poder judiciário. O poder judiciário é aquele poder que julga as leis, que ele julga as leis de acordo com a Constituição. Ele é composto principalmente por juízes, desembargadores e ministros, né? É o poder que promove a justiça, garante os direitos individuais e também coletivos da população brasileira. É o poder que resolve os conflitos entre cidadãos, entidades e o Estado. É o poder que vai julgar. Então a gente tem um poder que executa as leis, o executivo, o poder que cria e elabora leis, e o poder que julga as leis, que é o judiciário, dentro da teoria dos três poderes, elaborada por Montesquieu, um iluminista francês. Falando um pouco agora sobre o STF. Você já ouviu falar sobre o Superior Tribunal Federal? O STF é o órgão máximo do poder judiciário. Ele é chamado do guardião da Constituição. Ele é composto atualmente, dentro da estrutura política do Brasil, por 11 ministros. Quais são os 11 ministros do STF? Você conhece, caro estudante? Pesquise, né? Tem todo um critério para ser eleito, para ser ministro de um país, um cargo tão importante como esse. Tem que ser uma pessoa que tem um conhecimento, um notório saber muito importante. E também esse cargo é um cargo político. Ele é um cargo escolhido pelo presidente. Não é um cargo político, mas é um cargo escolhido pelo presidente. E a partir daí ele se torna ministro. É o presidente da República que escolhe o representante, né, o representante que vai compor o STF, e aí o Senado Federal, ele que vai aprovar ou não esse cargo dessa pessoa tão importante, tá certo? Então a gente fecha a nossa aula de hoje falando um pouco sobre a estrutura política a nível de Brasil, de Estado e de Iguatu. E para você fica o aprofundamento e a reflexão dos conteúdos estudados. A gente se vê numa próxima aula. Para o estudante, um abraço a todos.